Enfrentar o melhor elenco do Brasil, o líder do campeonato, a melhor defesa e o melhor ataque não é fácil. Por isso, esse empate de 1-1 do Ceará contra o Flamengo é um ótimo resultado. Ainda mais que o Flamengo foi melhor no primeiro tempo e o Ceará foi melhor na segunda etapa. E olha que o Ceará quase consegue fazer a virada. Mas vamos falar dessa partida, desse Ceará 1, Flamengo 1, com quase 60 mil pessoas na Arena Castelão. É isso, meus amigos, mas antes, deixa seu joinha, deixa seu like, que ajuda demais, fortalece demais aqui o canal pra gente seguir firme e forte falando do futebol cearense. E se você ainda não se inscreveu aí, é que você vai me ajudar. Se inscreva no canal, clica no sininho, estamos chegando aí nos 40 mil inscritos, então dê essa moral aqui pro blog. Vamos lá, meus amigos, vamos falar um pouco sobre esse Ceará 1, Flamengo 1. Olha só, eu gostei do Ceará, eu acho, principalmente no segundo tempo. Eu acho que o primeiro tempo foi complicado, até porque você imagina, o Ceará deu a bola para o Flamengo ficava com a bola, teve mais volume, teve as melhores oportunidades, é certo. É verdade que o Pedro Henrique teve lá, fez um belo chute cruzado e o Rossi defendeu, mas o Flamengo criou as melhores ações na primeira etapa, mas no segundo tempo o Ceará foi melhor. E eu gostei da postura do Ceará no segundo tempo. No primeiro, eu acho que o time sentiu alguma dificuldade, acho, com o Flamengo com essa bola. Eu acho que alguns jogadores, como o Pedro Henrique, sentiram um pouco. Até o próprio Galeno. O Galeno voltava demais para marcar. Se você der uma olhada, rapaz, teve um momento em que o Ceará jogava com 6 atrás, né? 5 atrás. Fabiano era o lateral direito, ficava lá. O Marlon, o William Machado, Matheus Bahia e o Galeno voltava. Então, assim, eu acho, isso no segundo tempo, voltava. E teve momentos no primeiro tempo que o Ceará fazia a linha de 5. Mas não é nada demais quando você pega um adversário. Pô, gente, o Flamengo, Emerson Royal, Léo Pereira, Léo Ortiz, Jorginho, Arrascaeta, Bruno Henrique, Samuel Lino, Plata. Pô, meus amigos, é um timaço, né? É um timaço daquele. Tava o Alexandre, minha gente, na lateral esquerda, que há bom tempo estava se recuperando e voltou a jogar. Então, assim, ele colocou o Everton, né? O Everton Araújo ali no meio de campo, porque o De La Cruz tá machucado, não tá bem. Enfim, pô, gente, é um negócio assim, por exemplo, um timaço. Isso no banco, fora que o time tem um monte de jogador bom no banco, né? Botou o Saul no segundo tempo. Tem vários, o Everton Cebolinha, o Mikael, são jogadores que não estão sendo nem aproveitados e que seria o titular em qualquer equipe. Mas enfim, eu acho que o primeiro tempo o Ceará demorou para entender a partida, eu acho que acabou recuando demais, segurando um pouco lá atrás, não sei se queria cansar a equipe do Flamengo, mas enfim, eu acho que o primeiro tempo foi mais... No segundo tempo não, é até com as mudanças, né, a entrada do Ailo e do Mugni, né, o Lourenço não conseguiu mostrar o mesmo desempenho, eu acho que estava faltando ali uma coordenação melhor no meio de campo, pegar a bola, ver como é que tá, saiu... O Ceará pegava a bola e dava muito rápido para o Flamengo, né? Perdia com muita facilidade essa bola. Então eu acho que com o Mugni e o Alho talvez desse uma segurada. E aí o time melhorou, né? O Pedro Henrique saiu o Lourenço, o time teve uma postura e depois quando o Sobral entrou, quando o Sobral entrou, o time deu uma melhorada. E aliás, pô, cara, que jogada do Sobral, né? A bola já ia sair, ele faz um esforço colossal, não deixa a bola sair, tira a bola, toca pro Mugni, o Mugni tenta fazer o cruzamento, a bola bate, vai pro escanteio, o escanteio sai o gol. Claro, Mugni, mais uma vez, determinante, um escanteio na cabeça do Pedro Raul. Pedro Raul, mais uma vez, monstro, centroavante é para isso mesmo, para colocar a bola para dentro. E aí, né, essa bola do Sobral foi espetacular. Então, assim, vi um Ceará que é um time que tinha dificuldades, porque enfrentava um adversário muito bom, mas assim, conseguiu o empate, poderia ter virado, teve chance para isso, mas o Flamengo é um timaço, meus amigos. O Flamengo tem suas qualidades e eu acho que não jogou bem o Flamengo, acho que ele errou em algumas coisas, mas aí o fator a gente pode dizer que o Ceará fez uma marcação melhor no segundo tempo, preencheu os espaços de uma forma melhor, se dava espaço, retornava bastante, logo o time fazia uma volta bem mais rápida, não, uma recomposição mais rápida. E aí eu acho que o resultado, eu acho um resultado justo, tá bom? Acho que pelo que o Flamengo fez no primeiro tempo, pelo que o Ceará fez no segundo tempo. Então assim, acho que nem querer dizer, a gente era pra ter ganho, não vejo. E também, eu acho que a gente não fez uma boa partida. Não é desse jeito. Eu acho que nem ao céu, nem ao inferno, nem 8, nem 80. Eu acho que dá pra ficar ali no 40.
no 44, e eu acho que o Ceará fez uma boa partida. Eu acho que alguns jogadores mostram, e o Ceará, sabe aquela conversa que a gente estava dizendo que o Ceará não tinha banco, que não sei o quê? Gente, alguns jogadores, mais uma vez o segundo tempo do Ceará foi bom. Mais uma vez, o Internacional tinha sido bom, o segundo tempo. Contra o Cruzeiro, teve um segundo tempo bom. E agora, mais uma vez, o segundo tempo bom. Então, assim, a gente tinha sempre falando, acho que ainda falta contratações. Acho que precisa melhorar o elenco. Até porque se o Fernandinho tivesse, eu acho que poderia ter dado uma melhora. Eu acho que precisa de uma. Como o Fernandinho tá machucado, ele botou o Ailon. Então, acho que poderia ter outro jogador ali que pudesse fazer essa função. Mas aí é assunto para outro vídeo. Mas assim, acho que o Ceará aparentemente na crescente. Teve essa instabilidade dos 3 jogos, segue sem vencer em casa, né? São 4 partidas agora, né? Atlético Mineiro, Corinthians, Mirassol e agora o Flamengo. Mas enfim, eu acho que... Mas conseguiu uma grande vitória contra o Cruzeiro. E a gente imaginava, né, que 3 pedreiras, eita, não vai conquistar nenhum ponto contra o Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras, os times do top 3. Não, vitória contra o Cruzeiro, empate contra o Flamengo e agora a gente vê lá contra o Palmeiras. Mas a gente fala já sobre isso, até porque a gente sabe que o Ceará precisa de reforço, a gente sabe disso. A chegada do Vina, eu acho que dá uma ajuda, sem dúvida alguma, elenco, mas não sei se o Vina já joga no domingo contra o Palmeiras. Mas assim, gostaria de destacar Marlon, que eu acho que não foi contra o jogo contra o Cruzeiro, não tinha ido bem, né, contra o Mirassol, mas contra o Cruzeiro, aí acabou saindo, entrou o Marcos Vitor, e se imaginava que o Marcos Vitor devia jogar, porque o Marlon podia não estar bem, mas o Marlon foi bem, sim, contra o Flamengo, eu gostei dele. O William Machado, mais uma vez, um monstro. Fabiano, gostei do Fabiano, sei que algumas pessoas criticam e tal, mas eu acho que foi bem o Fabiano. Richards, pegador, como tem que ser, meus amigos? Quando um adversário difícil desse, você não pode estar passando a mão. Acho que o Richards, mais uma vez, Dieguinho, gostei muito do Sobral. Eu acho que quando entrou, deu uma outra dinâmica pro time. O Lourenço, eu acho que não foi tão bom. Mugni entrou e deu aquela dinâmica, aquela força pro time que tá pressionando, cabeceou aquela bola na trave, o Ailon acabou perdendo no rebote. O Ailon precisa ainda... Não é que ele comprometeu, mas poderia ter jogado um pouco melhor. O Galeano muito... Cara, o Galeano hoje, ele taticamente foi um excelente jogador. Taticamente foi espetacular. Voltando na marcação, segurando praticamente. Foi pouco ao ataque, é verdade, mas quando foi levava perigo. Mas faltou aquele golzinho dele que a gente já conhece, mas taticamente foi muito bem. E Pedro Raul, um monstro. Decisivo, mais uma vez. Cara, ele tá lá pra isso, meus amigos. Passa o jogo todinho, não sei o que. Pronto. É nesses momentos que ele aparece, é disso que a gente precisa. Centroavante é pra isso. Na hora do aperreio, na hora que chega e faz um gol desse, que conseguiu esse empate. É isso, meus amigos. Se você chegou até aqui é porque você gostou desse vídeo, está curtindo, então, mas deixa eu dar uma dica para você. Se você vai viajar, olha, se você vai viajar, não compre mala, meus amigos. Aluga a sua mala. Exatamente, aluga a mala da sua viagem. Aquela mala que se você vai passar um final de semana, 7 dias, um mês, a Lockbag tem a mala ideal para você. E você pode alugar em 3 vezes sem juros. Isso mesmo, você aluga em 3 vezes sem juros, sem sair de casa. Lockbag.com.br. Acesse para você ver como é rápido, fácil e seguro alugar a mala da sua viagem. Lockbag.com.br. Bem, meus amigos, agora o Ceará mais uma semaninha livre, reapresentação na terça-feira, o time descansa nessa segunda, porque no domingo tem o Palmeiras 4 da tarde lá em São Paulo, no Allianz Parque, mais uma vez pedreira, jogo pela Copa do Brasil foi pedreira. Mas vejo um Ceará bem diferente daquele jogo. Eu acho que o time está numa crescente, está com confiança e tem condições sim de buscar um resultado positivo. Já imaginou, hein? Eita, meu amigo. Enfim, a gente fala durante a semana bastante sobre isso. É isso, turma. Um grande abraço para vocês e até a próxima.